Salmo 84, um salmo dos filhos de Corá. Obrigado, Lucas. Diz assim este salmo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Convido também a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo para a leitura no livro do Apocalipse, capítulo 1, onde faremos a leitura a partir do verso 4. Apocalipse, capítulo 1, leremos do verso 4 ao verso 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Convido a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo para uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, Deus precioso, glorioso, grandioso, Rei soberano, Senhor Deus vivo, Criador dos céus e da terra, em quem confiamos, a quem amamos, a quem adoramos, e reunidos nesta noite de festividade, trazemos corações gratos diante do Senhor e te louvamos pela vida desta igreja e por estes amados irmãos. Neste momento, Senhor, de culto que é prestado a Ti, nós estamos diante da Tua santa palavra que foi lida aqui. E nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores. Por isso lhe pedimos sinceras desculpas. Neste momento, Deus, eu particularmente lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados.
e rogo a Ti, eu clamo a Ti, que neste momento, Senhor, eu diminua, que eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o início e o fim de todas as coisas. Aquele Todo-Poderoso, que se esvaziou da glória de ser Deus, para vir buscar e salvar o perdido. E também aquele que executa o juízo de Deus, pois este Cristo, o qual vos proclamo nesta noite, é o único que foi achado digno de desatar os selos do livro que estava nas mãos do Deus Pai Todo-Poderoso. E ao desatar estes selos, o Senhor Jesus Cristo exerce juízo sobre a terra. A este Cristo, portanto, temei. Ouvimos no Salmo 84 falando sobre pardal e andorinha. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. E é justamente sobre isso que eu quero, nessa noite festiva de aniversário desta amada igreja, quero mencionar com os irmãos, a princípio, uma igreja acolhedora. Esse exemplo dessas duas aves, o pardal era considerado uma das aves mais baratas que existiam. As pessoas, quando nas leis do Antigo Testamento, muitas vezes elas tinham que sacrificar um animal por algum motivo, animal em sacrifício a Deus. E a lei dizia que aquele que não tinha recursos poderia apresentar uma pomba-rola ou um pardal, que eram as aves mais baratas. Esse salmo, falando da igreja, falando dos atos do Senhor, ele começa dizendo Senhor dos exércitos. Essa expressão, Senhor dos exércitos, quer dizer que é aquele que é forte em batalhas, ou seja, aquele que luta a batalha da igreja neste mundo, e que está à frente como grande general, e protetor, e provedor de todas as necessidades da igreja. Por isso a igreja, ela pode ser uma igreja acolhedora, que neste salmo aqui, ilustrado com o pardal e a andorinha. O pardal, a ave talvez de menos valor. Quantas vezes um ser humano se sente desvalorizado na sua própria vida? Situações que de repente o arrastaram de uma situação muitas vezes de prosperidade, de paz, de alegria, o arrastaram para situações de tormentos calamitosas, tristes, talvez uma doença, talvez a perda de algum ente querido, muitas vezes a perda de recursos financeiros ou tantas coisas que podem acontecer a um ser humano. E muitas vezes o ser humano ele não consegue lidar bem com isso, pelo que está passando, e ele se sente desvalorizado, ele se sente talvez tão sem valor como um pardal, uma ave que não tinha um valor financeiro. E aqui a palavra de Deus diz que o pardal encontrou casa, o pardal encontrou um acolhimento na casa do Senhor. Essa igreja acolhe a cada um que por algum motivo que talvez a vida tenha proporcionado, esteja se sentindo nessas condições, desvalorizado, triste, muitas vezes humilhado, talvez decepcionado consigo mesmo ou com a vida. A igreja de Cristo acolhe o ser humano e reconhece esta alma como uma alma
que tem o maior valor do mundo. Também diz aqui sobre a andorinha. A andorinha é considerada uma ave inquieta. Eu não sou especialista em aves, né, irmãos? É que o texto vai falar sobre aves aqui, né? A andorinha é uma ave totalmente inquieta. Quem já viu uma revoada de andorinhas? Elas são bem inquietas. A casa de Deus acolhe também aquelas pessoas inquietas, que não conseguem se estabelecer, que não conseguem dar continuidade a um projeto, que muitas vezes se entusiasmam com uma coisa e logo em seguida já querem partir para a outra. Parece que lhe falta algo, parece que nada satisfaz, parece que nesse momento aqui está bom, mas amanhã já quer ir para outro lugar, já quer mudar de emprego, já quer uma outra situação e precisa de novidades. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja acolhe também aquele que está inquieto na vida, aquele que não consegue se estabelecer, aquele que por algum motivo é jogado de um lado para o outro, por circunstâncias. A igreja, que é do Senhor dos Exércitos, ela acolhe também aqueles que estão inquietos com as suas próprias vidas, insatisfeitos. E o Evangelho é a grande novidade que se renova na mente, no coração e na alma de todos nós, todas as vezes que meditamos sobre ele, ou todas as vezes que ouvimos falar do Rei do Universo, aquele Todo-Poderoso que eu falei no começo, que veio buscar e salvar o perdido, e que também exerce o juízo de Deus no mundo. Essa igreja, ela é tão acolhedora, que ela acolhe aquele que se sente desvalorizado, ela acolhe aqueles inquietos, ela acolhe aqueles que estão passando por diversos problemas, e esses são acolhidos, recebidos, amados, amparados, tratados, alimentados e hidratados com a santa palavra de Deus, que eles passam a se tornar os acolhedores. Então essas pessoas que são acolhidas na igreja, que tiveram um momento no passado de inseguranças e talvez não entenderam os seus próprios conflitos pessoais, que foram acolhidos por Cristo, elas passam a ser acolhedoras também. Esse salmo eles cantavam quando eles estavam em percurso, em procissão para o templo para louvar a Deus. E eles muitas vezes tinham que atravessar um vale chamado o Vale de Baca, que é mais descrito também em outro salmo. E o que eles faziam? Era um vale árido, era um local onde muitas vezes demorava muito para chover e a terra era árida. E o que eles faziam ao atravessar aquele vale? Eles faziam lagares. Por isso esse salmo é conhecido também como o Salmo dos Lagares. Conforme eles estavam em procissão, aquele povo, aquela multidão, atravessando aquele vale, indo para o templo para adorar o Deus dos exércitos, eles abriam lagares, como diz aqui o verso 6, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Como que eles faziam desse vale árido um manancial de bênçãos? Eles abriam lagares e continuavam indo embora, para que quando viesse a chuva, a água ficasse ali como se fosse um açude, para que quando viessem outros em procissão, para fazer o mesmo caminho, para trilhar o mesmo vale árido, para adorarem a Deus, tivessem um conforto e pudessem se dessedentar naquele vale árido. Esse também é uma forma de acolhimento. Então a verdadeira igreja de Cristo é aquela que vai alcançar aquelas pessoas que se sentem muitas vezes desmerecidas ou desvalorizadas. Essas pessoas são acolhidas, tratadas, e essas pessoas continuam caminhando, servindo a Cristo, porque a igreja, ela não é uma varanda, ela não é um local onde você fica em repouso ali, olhando flores e aparatos. A igreja é esse
estrada que está te conduzindo aos céus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como disse o pastor Cleiton agora há pouco, a igreja somos nós juntos congregados, nós somos a estrada para o céu. Esse é o caminho de Cristo. Não há caminho de Cristo com pessoas isoladas, não há caminho de Cristo com pessoas divididas, não há caminho de Cristo com pessoas que semeiam contendas. O caminho de Cristo é um manancial de bênçãos, e a primeira chuva irá confortar aqueles que chegarão aqui, depois que vocês chegarem. Eles serão hidratados e alimentados também, e também serão acolhidos com todo esse amor. E a palavra ainda diz que este salmo, no verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Agora olha só por que ele diz isso, verso 11. Lembra o Senhor dos Exércitos? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. É na igreja que você está protegido, sabia? É na igreja que você está protegido. A proposta do mundo é a ilusão e o engano. A proposta do mundo é a ilusão e o engano. Não, lá fora você vai ser mais feliz. Lá fora você não tem tantas obrigações. Lá fora você pode curtir a vida. Você pode fazer o que quiser. Caminho de depressão e lágrimas. Mas a igreja de Cristo, ela é governada pelo Senhor dos Exércitos, e ela é sol, ela aquece, e ela é escudo contra os dardos inflamados do maligno. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Faz parte do andar retamente o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E por fim o Salmo 84 diz: ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem em quem te confia. Já o texto que nós lemos do Apocalipse nos apresenta esse Senhor dos Exércitos, que é o sol e o escudo, e que cuida e protege a sua igreja. Não há dúvidas que o autor humano dessa carta é João, mas o autor da carta é o próprio Cristo, pois o verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo. E nesta revelação que o Senhor Jesus Cristo deu para o apóstolo João, se enquadra aqui 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Interessante observar que este número 7 é um número no simbolismo, porque o livro do Apocalipse ele é escrito com um simbolismo muito grande, e a própria Bíblia explica esse simbolismo do livro. No período intertestamentário, ou seja, quando termina o Antigo Testamento em Malaquias, e antes de começar o Novo Testamento em Mateus, Deus não envia um profeta canônico. Ou seja, as Escrituras parece que elas fazem uma pausa, as Escrituras canônicas, elas fazem uma pausa, terminam ali no Antigo Testamento em Malaquias, e 400 anos depois, ela volta a ser escrita agora, através dos Evangelhos, através de Levi, que é o Mateus. Durante esses 400 anos, o povo judeu produziu literatura, e foi muito comum nesse período da cultura judaica que as literaturas elas eram recheadas de simbolismos. Então os judeus eles estavam tão acostumados aos simbolismos que eu me arrisco a dizer, opinião pessoal minha, eu me arrisco a dizer que os judeus convertidos do primeiro século eles entenderam o livro do Apocalipse com muito mais facilidade do que nós hoje no século XXI. Porque todo esse simbolismo que é usado no livro do Apocalipse, ele é retirado das próprias Escrituras.
E havia 400 anos da cultura judaica produzindo livros falando sobre essas simbologias. Então, irmãos, não existe opinião humana para interpretar o livro do Apocalipse, mas sim a pesquisa da própria Bíblia, que cada um daqueles simbolismos está sendo ensinado na própria Escritura. E esse número 7, ele representa, segundo essa simbologia toda, ele representa uma perfeição e uma totalidade. Então, quando Cristo manda João, Cristo que é o autor da carta, das cartas, manda João escrever 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, com certeza essas 7 cartas tornaram-se canônicas, porque elas são cartas para a igreja hoje. É a totalidade e a perfeição. E a palavra de Cristo, ela não para no tempo, ela continua sendo exatamente como foi revelada nas Escrituras. Ao contrário, ela é viva e eficaz, e ela vai se renovando sem que haja nenhum tipo de mudança do que está escrito. Então eu quero dizer para os irmãos que a Ásia era a província do Império Romano que compreendia a parte ocidental da Ásia Menor, que é onde hoje está a Turquia. A Turquia é um país que ela é uma porta de entrada entre a Europa e a Ásia. E João estava exilado na ilha de Patmos, e da ilha de Patmos ele conseguia ver essa costa da Turquia, aonde estavam essas igrejas. E essa carta, essas 7 cartas que Cristo manda escrever para as igrejas, elas têm uma representatividade muito grande nas igrejas hoje, do século 21. As 7 cidades eram ligadas entre si por estradas, e eram cada uma delas os principais centros dos seus distritos. Elas representavam fortemente o que acontecia nas igrejas da Ásia. E eu quero dizer para os irmãos que, se nós lermos as 7 cartas, nós vamos reconhecer coisas que acontecem nas igrejas hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Um detalhe interessante é que das 7, somente Éfeso, a cidade de Éfeso, figura em outra parte da Bíblia, no Novo Testamento. Há uma grande relação entre Éfeso, a carta aos Efésios, e 1 e 2 Timóteo, porque Paulo pediu para Timóteo pastorear a igreja de Éfeso. Tiatira, que é uma outra cidade que recebeu também, é uma outra igreja que recebeu também uma dessas cartas de Cristo, era a cidade de Lídia, que se converteu em Atos dos Apóstolos 16. Laodiceia recebeu uma carta de Paulo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, pede que a carta aos Colossenses seja lida na igreja de Laodiceia. Havia uma proximidade, uma estreita ligação entre Colossos e Laodiceia. Mas as outras não são mais mencionadas nas Escrituras, não são mencionadas em nenhum lugar das Escrituras. A religião dominante durante o período em que foram escritas essas 7 cartas era o culto a Diana. O templo a Diana, que ficava em Éfeso, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Era um templo enorme, construído em mármore puro, e que quando o sol batia e refletia, as pessoas não conseguiam olhar para aquele templo por causa do reflexo do sol. E eles gritavam: grande é Diana, deusa dos Efésios. Quando o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho e organizar a igreja em Éfeso, ele quase foi linchado ali. E as pessoas gritavam: grande é Diana, a deusa dos Efésios. Também, além do culto a Diana, havia o culto ao imperador romano. O principal centro, o imperador, ele exigia ser adorado. E o principal centro da adoração ao imperador romano era na cidade de Pérgamo. Haviam várias divindades, falsos deuses, que eram adorados ali, porque eles eram totalmente pagãos. Eles adoravam Cibele em Esmirna, e Sardes, Artemis, que tem uma relação com Diana, em Tiatira,
e todos os cultos relacionados a Diana, as suas profetisas eram prostitutas públicas. Os atos do culto a Diana, havia imoralidade sexual na prática do culto. Uma nota importante é que 10 anos após essas cartas serem escritas, Plínio escreveu para o imperador dizendo: os templos pagãos estão quase vazios por causa do cristianismo. 10 anos após serem escritas as 7 cartas do Apocalipse. Nós estamos na contramão disso. Hoje no Brasil, e eu diria até no mundo, nós estamos vendo o declínio do cristianismo e vivendo um momento de neopaganismo, ou seja, o paganismo está tomando força de novo, na inversão moral que está acontecendo na nossa sociedade, nos valores que estão ensinando para os nossos jovens e crianças, através de filmes, de literatura e até mesmo por doutrinações em escolas. Hoje o cristianismo está num declínio e o paganismo está voltando a tomar força. Exatamente o contrário do início, quando o Senhor Jesus manda João escrever para essas 7 igrejas. Você percebe a importância de a igreja ser fiel e forte e firme e não negociar o evangelho por nada? Percebe? É assim que a igreja acolhe de fato aqueles que se sentem sem valor e inquietos, não de fachada, mas por amor. Porque se a igreja acolher somente de fachada, logo essas pessoas estão escandalizadas e decepcionadas com a igreja. Mas a igreja verdadeira, e aqui é de fato uma igreja verdadeira de Cristo, ela acolhe com amor essas pessoas, com o amor fraterno que Cristo ensinou. E é por isso que essas pessoas continuam e abrem seus lagares para que outros possam obter refrigério também, no caminho da adoração. O caráter dessas igrejas: 2 eram muito boas, Esmirna e Filadélfia. Essa igreja pode ser uma igreja muito boa durante todo o tempo até Cristo voltar, porque 2 eram muito boas. 2 eram muito más, Sardes e Laodiceia. 3 eram em parte boas e em parte más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. As boas, Esmirna e Filadélfia, eram formadas por uma classe humilde de pessoas que eram perseguidas, não só pelos pagãos, mas também pelos judeus ortodoxos. As más, de forma geral, incluíam governantes, eram cristãs de nome, mas mantinham um modo de vida pagão. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil hoje. Muitas pessoas proferem ou professam serem cristãs, mas vivem exatamente como as pessoas lá fora. As 3, que não eram nem boas nem más. Éfeso era ortodoxa, mas era uma igreja indiferente. Pérgamo ainda era uma igreja herética, mas procurava ser fiel a Cristo. E Tiatira tolerava Jezabel, uma mulher que alegava ter um dom de profecia. Mas essa igreja começava a desenvolver, apesar desta falsa profetisa que a igreja tolerava, a igreja começava então a desenvolver um crescente zelo, mas estava errado. Eu quero comentar apenas, eu vou ler apenas 2 igrejas, Éfeso e Laodiceia, e as outras vou fazer apenas um pequeno comentário. Mas eu quero dizer para os irmãos que é bem possível que a igreja ou os irmãos individualmente se identifiquem com algumas dessas igrejas, de tão atual que é essa carta, essas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Contra essa igreja, como diz aqui no verso 4: tenho, porém, contra ti. Isso aqui serve para a igreja
enquanto congregado, e serve para o indivíduo cristão, que quando congregado forma a igreja. A igreja é viva, formada por pessoas vivas. E ele diz aqui no verso 4: tenho, porém, contra ti que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nunca fale isso com nós, nunca fale isso. Tenho, porém, contra ti. Há que haver um zelo na vida de cada um de nós, ao vivermos e ao professarmos o santo nome de Cristo em nossas vidas. O sangue que nos foi aspergido, ele nos salva, mas o caminho para esta salvação é a santidade nele, em Cristo. Portanto, o Senhor Jesus, ele reconhece aqui nessa igreja de Éfeso obras, serviço piedoso, e ele elogia essas obras. Ele não é injusto, ele reconhece. Mas ele diz aqui algo bastante interessante: tenho, porém, contra ti. O Senhor Jesus Cristo, ele não nos impressiona com as nossas boas obras, mas ele quer a sinceridade do nosso amor. A lei do céu é o amor. Quem não ama é um fora da lei, da perspectiva do céu. Há que amar as pessoas, há que dar a outra face. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a capa também. Se você tem duas túnicas, dê uma a quem não tem. Se você tem um pão, divida no meio. Há que se ter amor, para que se professe o nome do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Essa igreja tem um nome, ela pertence a Cristo. Nós somos membros de um corpo, e sendo membros de um corpo, nós somos membros de nós mesmos, uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E se você não ama aquele que está do seu lado, na congregação, como você amará a cabeça do corpo, que é Cristo? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Continua fazendo boas obras, são elogiáveis as tuas obras, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E sem amor não há céu para ninguém, sem amor não há Cristo para ninguém, sem amor não há fé para ninguém. Sem amor é só ilusão, porque o Deus de quem não ama é o seu próprio ventre, e o seu destino é a perdição, como o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas. E o Senhor Jesus então aqui lhe diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha como o Senhor Jesus, ele ama a igreja. A igreja em que ele constatou a falta de amor, ele mostra o caminho. Não, calma, não acabou tudo ainda, você não perdeu tudo ainda. Eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente, porque eu sou rico em perdoar. Todas as vezes que você não amou um dos meus pequeninos, calma que ainda não acabou, eu sou rico em perdoar, e eu te aponto um caminho excelente. A minha proposta é que você se arrependa. Lembra de onde caíste. Olha que detalhe importante que o Senhor Jesus nos faz despertar na nossa consciência. Lembra aonde você caiu.
Faça aí uma varredura na sua memória. Onde foi que eu comecei a esfriar, Senhor? Aonde foi que eu comecei a abandonar o primeiro amor? Aonde foi? Que dia foi? Onde eu estava? O que aconteceu? Alguém me influenciou? Foi minha decisão? Eu nem lembro mais. Mas ele fala: arrepende-te por não amar. Tenho, porém, contra ti que você não está amando. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Lembra essas obras que eu estou elogiando aqui, que você fez com tanto amor? Volte a elas, mas com amor, porque sem amor não há piedade. Pode haver caridade, pode haver fazer favor para as pessoas, mas não há o serviço piedoso a Cristo. A piedade está relacionada ao serviço com Cristo. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não é por mal, não é por mal. É que no paraíso que estamos preparando para a nossa igreja, haverá amor. E se você se recusa a amar, você não vai poder ficar lá. Não é por mal. É porque todos aqueles que nós vamos acolher no nosso paraíso, será como o Salmo 84. Serão acolhidos todos com amor. Mas se você se recusa ao amor, se você recusa a amar, então arrepende-te e lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. A carta à igreja de Esmirna, eu não vou ler, ela vai do 8 ao 11. Essa igreja sofreu uma tribulação leve, breve, de Domiciano e Trajano. Martirizou um dos santos, um dos cristãos memoráveis, que foi Inácio. Era um dos pais da igreja, tornou-se um dos pais da igreja, discípulo de apóstolos, discípulo do apóstolo João. Essa tribulação de Domiciano e Trajano martirizou Inácio. Mas essa igreja, ela sofreu essa tribulação breve, mas se conservou até hoje. Existe uma igreja extremamente forte nessa cidade de Esmirna, que hoje na Turquia se chama Izmir. É separado, Izmir. Depois a igreja de Pérgamo, que vai do 2, capítulo 2, de 12 a 17. Essa igreja aqui foi inventado o pergaminho. Por isso que o pergaminho chama pergaminho, que foi inventado na cidade de Pérgamo. Ali na descrição Jesus fala: eu sei que vocês têm dificuldades aí, porque é onde está o trono de Satanás. Jesus fala isso na carta. Depois você lê lá, por questão de tempo eu não vou ler. Apocalipse 2, 12 a 17. Aqui, nessa cidade, havia a estátua do imperador romano, onde as pessoas eram obrigadas a adorá-lo. Os romanos conquistaram todo o seu mundo conhecido da época. Foi a maior globalização que existiu antes da era da internet. E eles conquistaram todo o mundo civilizado da sua época. E eles, para não incitar, para não permitir que houvesse uma rebeldia dos povos conquistados contra eles, eles permitiam que aqueles povos adorassem os seus deuses. Mas eles só faziam uma exigência: que deveriam adorar o imperador romano também. E como eles eram pagãos, eles adoravam vários deuses, eles adoravam também o imperador romano. E é por isso que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, porque os cristãos se recusavam a adorar o imperador romano. E a estátua do imperador estava nessa cidade de Pérgamo. Por isso Jesus fala: onde está o trono de Satanás? Tiatira, capítulo 2, de 18 a 29, o Senhor Jesus se apresenta dizendo que tem olhos de fogo e pés de bronze. Para Jesus se apresentar assim para uma igreja, é sinal que alguma coisa ali não estava bem, alguma coisa estava errada. E essa igreja tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel.
Essa daqui, obviamente, não era Jezabel, a mulher de Acabe, já havia morrido séculos antes. E nós não sabemos se o nome dessa profetisa era de fato Jezabel, ou se o Senhor Jesus coloca este nome aqui para definir essa falsa profetisa como a profetisa de Baal, que era Jezabel, mulher de Acabe. E ele diz: essas coisas vos escreve para essa igreja, aquele que tem os olhos de fogo, que vê o erro e vai construir, e os pés de bronze, que vai esmigalhar. Tenho contra ti que toleras uma falsa profetisa falando em meu nome. E eu não vou ler aqui, mas se você for ler aqui, você vai ver palavras duras de Jesus falando acerca dessa mulher, sobre os filhos dela, como a mão dele pesaria sobre essa mulher, com morte e doença. E ele diz aqui: mas aqueles que estão na igreja e que não se submetem a ela, que não toleram essa falsa profetisa, estes conservariam a salva. Também a carta de Sardes vai no capítulo 3, do verso 1 ao 6. Só diz ali que haviam poucos cristãos verdadeiros a serem salvos. A maioria da igreja se perdeu. Mas esses poucos, Cristo fala que seriam salvos. É possível haver pessoas salvas em igrejas infiéis. É possível acontecer isso. Portanto, não julgue as pessoas que estão em outros ministérios. Não julgue. Tenha amor por eles. Mesmo que você perceba que em um lugar ou outro pode ser uma seita ou um erro, alguma coisa. Mesmo assim, respeite. Porque nós não sabemos por quem o Senhor Jesus, para quem o Senhor Jesus vai aspergir aquele sangue salvador. Mas é necessário corrigir e ensinar. É necessário haver uma reforma. Hoje não é mais possível, como a igreja estava desviada. No século XVI, os reformadores corrigiram a igreja, trouxeram a igreja de volta para as Escrituras. Hoje não é mais possível fazer isso. Mas cada um pode ser o seu próprio reformador, analisando as Escrituras e olhando para si mesmo. Eu estou certo diante das Escrituras? Não precisa nem acusar os outros. Basta olhar para as Escrituras e olhar para si mesmo. E quantas vezes eu me peguei errado? Quantas vezes? Teve um pastor, quando logo na minha conversão, entre a minha opinião e a opinião de outro homem, eu fico com a minha opinião. Entre a minha opinião e a opinião de Deus, eu fico com a opinião de Deus. Eu abaixo a cabeça. E eu admito meu erro. Então, cada um de nós, não é mais possível um grupo de reformadores reformar todos os equívocos e erros que estão. Mas é possível cada um de nós, com amor, sermos nossos próprios reformadores. E olharmos para nós, e olharmos para as Escrituras, e corrigirmos as nossas vidas sempre que houver necessidade. Se não houver, glória a Deus, mas eu creio que na vida de todos nós, infelizmente, né, irmãos? Eu falo até para minha própria vergonha, porque somos humanos e somos falhos. Todos nós somos. Igreja de Filadélfia vai do capítulo 3, vai do versículo 7 ao 13. O Senhor Jesus disse que havia uma porta aberta que ninguém podia fechar. Isso quer dizer que a igreja vai receber os novos convertidos. Ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir. Os crescimentos históricos da igreja foram os períodos de maior perseguição. O homem não pode impedir o agir de Deus. Então, existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja vai ganhar convertidos, ninguém vai impedir. Mas haverá um livramento. Eu quero que capítulo 3, verso 10 da igreja de Filadélfia, só ler o versículo 10 aqui. Não vou ler a carta inteira, só o 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe o que quer dizer isso? A grande tribulação tão falada, ela virá. A igreja
sofrerá também na grande tribulação. Mas há poder no Todo-Poderoso para preservar dessa grande tribulação todos aqueles que se esmeram para serem fiéis. Não sei se ele fará isso com todos os fiéis, mas há poder dele para guardar. E ele diz aqui para essa igreja, ele diz: a tribulação virá no mundo inteiro, mas vocês eu vou guardar. Vocês eu vou dar um livramento e preservar vocês em meio a esta tribulação. E para terminar, meus irmãos, a carta a Laodiceia eu vou ler, aqui no capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. O Novo Testamento, originalmente, ele é escrito em grego. O Amém quer dizer a verdade. No idioma original, no grego, quando você já viu aí nas Escrituras, várias vezes Jesus falando assim: em verdade vos digo. Né? A palavra verdade em grego é aletheia. Mas o Amém, uma das representações do Amém é ser verdadeiro, incontestável, rocha, verdade absoluta. Tá? A verdade, ela se revela em si mesma. A verdade, ela é irrefutável. Ela se revela em si mesma. Porque se você falar que a verdade não existe, então é verdade que a verdade não existe. Para ser verdadeira é necessário ser verdade. Então, a verdade existe e ela se revela por si mesma. Então, a palavra de Deus, no original, quando Jesus fala: em verdade vos digo, no original está amém, amém, lego. Amém, amém. E quando diz aqui amém, essas coisas diz o amém. Está querendo dizer aquele que se revela por si mesmo, aquele que é irrefutável, aquele que é verdadeiro, aquele que é a rocha. Essas coisas diz o amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio. E o Senhor nos livre de ouvir do Senhor Jesus, o verso 16, porque Jesus é de fato o amor que veio buscar e salvar o perdido, mas é de fato também aquele que exerce o juízo. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor Jesus nos livre disso. Porque é melhor ser quente ou frio. Quente é o fervoroso na fé. O frio é aquele que ainda não foi alcançado. Ele não conhece, ele está lá fora, ele pode ser alcançado. Mas o morno, aquele que já participou dessa comunhão santa, já esteve nas nossas festas, já ouviu falar do Rei do Universo e não se importa em ser morno, esse será vomitado da boca de Cristo. Glória a Deus por ouvirmos isto enquanto há tempo. Glória a Deus por, durante um período da nossa vida, nós tomarmos consciência disso e não sermos pegos de surpresa, porque passamos uma vida inteira ouvindo falar de um Jesus bonzinho e promessas de prosperidade, e ninguém nos alertou sobre o que está escrito. Mas ele alerta a igreja: quem dera fosse frio ou quente, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essas palavras são muito duras para quem só conhece meio Jesus, só conhece o Jesus que morreu na cruz, que veio buscar e salvar o perdido, mas não conhece o Jesus que vem vencendo e para vencer, com uma espada afiada nas suas mãos, para fazer juízo na terra, para separar o trigo do joio, para decretar a sentença, para a direita bendita de meu Pai, para o reino que está prometido para você antes da fundação do mundo, para a esquerda
malditos. Jesus fala isso. Para a esquerda, pois não vos conheço. Não foi assim na parábola das 10 virgens? 5 tinham a lâmpada e o azeite. A lâmpada das Escrituras, e o azeite é o Espírito Santo. As Escrituras não acendem na tua vida se o Espírito Santo não iluminar elas para você. Sabia disso? Você tem que orar para o Senhor, ilumina. Essa palavra já está revelada, não tem novas revelações. A palavra do cânone já está encerrada nas Escrituras. A palavra está revelada, e ela vai te falar, como que está escrita há mais de 2000 anos, ela vai te falar na tua vida de hoje, no dia de hoje, o que você precisa. E aqui só vai acontecer isso quando o Espírito Santo iluminar na sua mente, no seu coração, na sua alma, essa palavra já revelada. Não há segredo, é isso. Então a palavra, elas tinham a palavra e tinham o Espírito. Elas tinham azeite, elas tinham a lâmpada e tinham azeite. Então a lâmpada acendida. As 5 nécias, e um dos sinônimos de nécio, nécio é tolo, mas um dos sinônimos de nécio é absurdo. Absurdo. 5 eram nécias, agiam absurdamente, tolas. Elas tinham só a lâmpada, elas conheciam a palavra revelada, mas não tinham o Espírito Santo iluminando a palavra delas. Muito técnico, né? Isso serve muito para nós, né? Reformado muitas vezes, né? Muito técnico na palavra, mas não tinha o Espírito. É assim. Então tem que ter a lâmpada e tem que ter o azeite. E aqui diz, verso 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus vem de novo mostrando o caminho. Olha, você está nessa situação aí, ó, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas calma, ainda não acabou tudo para você. Vou te mostrar um caminho mais excelente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio quando gires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso, arrepende-te. Agora, para mim, o mais aterrador, que mais assusta, estarrecedor, é o verso 20, que é tão mal usado no nosso país. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. As pessoas usam esse versículo aqui para evangelizar os ímpios de fora. Cristo não está falando isso aqui dos ímpios de fora. Para a vergonha de toda a igreja durante todos os séculos, Cristo está falando isso para a igreja. Eis que estou fora, eis que estou à porta e bato. Uma igreja que professava o nome de Cristo, mas Cristo falava, estou aqui fora. Vocês estão aí dentro? Estou aqui fora. Estou batendo na porta. Se alguém daí de dentro ouvir o que eu estou falando, mesmo que a maioria da igreja seja morno e seja vomitado na minha boca, mas se alguém aí dentro ouvir e abrir a porta, então eu vou entrar, cearei com você e você será comigo. Os judeus só ceavam, não sei se ainda é assim hoje, né? Culturalmente, os judeus só ceavam com aquele que ele tinha muita relação, muita intimidade, muita proximidade, né? Eu creio que os judeus ortodoxos mesmo ainda são assim. Então, nessa mesma cidade de Laodiceia, tinha um grande centro financeiro, uma indústria farmacêutica que fabricava pó para colírio e uma indústria têxtil que era usada, era voltada para os nobres, para as pessoas que tinham recurso financeiro, que usavam essas roupas fingidas. O centro financeiro, eles eram tão orgulhosos nessa cidade, não digo nem igreja, digo a cidade, né? Que uma vez houve um terremoto que acabou com a cidade. O Senado romano, em assembleia,
votou uma grande ajuda para a igreja de Nova Sé. Sabe o que eles fizeram? Recusaram. Eles recusaram a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. E eles reconstruíram eles mesmos. Com o trabalho deles mesmos, eles reconstruíram toda a cidade. Então, olha como eles eram muito orgulhosos. E é por isso que Jesus diz aqui no versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por isso que Jesus usa essas expressões, porque eles confiavam nas suas indústrias e no grande centro financeiro que era. E ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus ele fala, como ele falou com o jovem rico. O jovem rico falou: já guarda esses mandamentos, uma coisa te falta. O coração dele está nas riquezas. Jesus aponta aqui para essa igreja onde é que está o coração dela. E ele fala: se é morto, vou vomitar-te da minha boca. Por fim, irmãos, concluindo, Esmirna e Filadélfia eram cidades com igrejas boas, e até hoje são cidades prósperas na Turquia. E essas igrejas, elas existem até hoje. Sardes e Laodiceia, cidades com igrejas más, agora são desertos, não há mais habitantes. Éfeso, seu candeeiro foi removido. Eles tiveram uma invasão dos godos, que era uma civilização que deu origem à Alemanha, a Germânia e depois a Alemanha. Esses godos, no ano 263, invadiram e destruíram toda a cidade. Eles conseguiram reconstruir de novo, mas chegou no ano 614, houve um terremoto que acabou com tudo. Hoje só há as ruínas em Éfeso. Talvez você veja na internet, ou quem vai visitar ali aquela região, vai visitar lá. Uma parte da cidade ficou em pé, mas é tudo mato agora. Ou seja, eles não voltaram ao primeiro amor, e o candeeiro foi removido. Tiatira, a cidade dos que não compactuavam com a falsa profetisa, foram guardados. Os que compactuavam com ela, o Senhor Jesus disse que se perderiam. Pérgamo também teve alguns que receberam um maná escondido e um novo nome, como Cristo fala, e foram salvos. Na igreja de Cristo, Pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu encontrei o Deus vivo, Rei meu e Deus meu. E se algum visitante aqui que não congrega em nenhuma igreja cristã, os convido a voltarem aqui. Porque aqui de fato é uma igreja onde você será acolhido e encontrará Rei meu e Deus meu, o teu Rei e o teu Deus. Amém. Como resposta a esse sermão, eu pedi às irmãs que louvemos a Deus com o Salmo 84.